Olá pessoal, eu sou Joaquim Moura, psicólogo, diretor da Clínica Fênix e estamos começando mais um episódio do nosso podcast Mente Aberta, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os Jogos Olímpicos e essa pressão que os nossos atletas sofreram lá. Isso como pano de fundo para falar também sobre a pressão que a gente leva no dia a dia, né? E o quanto a gente tem que performar perfeitamente cada vez mais nesse mundo atual. E para isso eu estou aqui com a nossa psicóloga Luciene Duarte, que está na Clínica Fênix desde 2017, não é isso, Lu? Isso, desde Fala 2017. um pouquinho sobre você. Então, Joaquim, estou lá desde 2017 na clínica, né? Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, isso acaba norteando, né, toda a minha atividade lá na Fênix. E hoje, né, atualmente, eu estou como psicóloga do internamento dia. Sim. Tá? E no internamento dia você tem visto essa coisa de estresse, de pressão? Muito, né? Muito, tem bastante. Né? E isso interfere muito na saúde mental das pessoas, né? Essa é a minha primeira pergunta. O que você acha que... Né, a gente viu, acho que nunca se falou tanto, né, sobre saúde mental como se foi nessas Olimpíadas, né? E você acha que essa parte de estresse, da pressão, dessa expectativa que as pessoas criam, afeta mesmo a performance dos nossos atletas? Claro, está diretamente ligado, né? A questão da saúde mental, como essa pessoa se percebe ali naquele momento. A gente sabe que é um grande esforço, né? Para estar lá, né, o quanto que esse atleta já percorreu, né? E a gente também, do nosso dia a dia, né? O quanto também a gente se esforça para estar em algum lugar. Né? Para subir nos nossos pódios da vida, né? Exatamente. Eu discuti até isso com você, né? A gente estava vendo uma reportagem de um cara que falou sobre a parte do fracasso, né? E o quanto... Depois eu vou lembrar o nome dele aí, né? Mas ele fala que o quanto... esse fracasso, o jornalista pergunta para ele: você acha que você, mais um ano que você não trouxe o ouro, você fracassou? E aí ele fala assim: mas segundo ano seguinte que você pergunta isso para mim, você acha um fracasso eu estar conquistando o meu espaço cada vez mais, né? O que você acha o que seria um fracasso? Eu vejo muito lá nos nossos pacientes a vontade e a necessidade de buscar uma perfeição. E aí a gente se questiona, perfeição para quem? Né? Em que olhar, em que medida essa perfeição? E isso gera também muita expectativa. Sim. Né? O que eu vejo também, desculpa te cortar, mas eu tenho visto isso muito com um paciente que sofre com a dependência química e entende que uma recaída é considerado um fracasso também. Né? Isso, exatamente. Até que a gente mostra ali que aquilo ali não é um fracasso e às vezes faz até parte, né, da recuperação. A gente sabe que faz parte da recuperação. Então, assim, não é essa questão de fracasso, porque eu sou forte, eu sou fraco. Não existe isso, né? E o atleta de alta performance, ele se cobra muito nessa coisa de estar sempre mostrando resultados, né? E aí, quando a gente vê um paciente que não tem mostrado resultados, né? Não sei se até pra gente, assim, poxa, você tá um ano, a gente lutando e tal, e eu tive essa recaída. O quanto eles se sentem, né? Incomodados, com autoestima baixa, né, Lu? Sim, sim. Essa expectativa do olhar do outro, sim. Né? O que o outro espera de mim. A gente vê muito isso nas Olimpíadas também, né? Foi muito comentado isso, né? Da questão de ser, o que eu vou ser, o que vai acontecer ali, né? A que ponto eu vou chegar, até onde meu corpo também aguenta. Capaz de chegar. Tem até atletas que eles se colocam no máximo, né? Se colocam no que sofre até de esgotamento, né? Eu nunca parei para pesquisar isso. Você acha que tem a síndrome de burnout para atletas também? Será que funciona com eles também? Eu acho que sim, viu? Depois a depressão, dar uma olhadinha. Pessoal, se vocês souberem aí, manda pra gente aí nos comentários. É uma coisa que eu realmente não... Porque é profissional, então... É um profissional, né? Exatamente, é profissional. Como é que funciona o esgotamento, já que é um esgotamento não só mental, né? E a gente vê os dados, né? Que atualmente, desde de Tóquio, que a gente tem falado muito em saúde mental e a questão das Olimpíadas... Nunca se falou tanto, né? Nunca se falou tanto, nunca se ouviu tanto a palavra psicólogo e psicóloga, né? Como a gente tem ouvido ultimamente. Então, o Comitê Olímpico mesmo Internacional, ele traz alguns dados que é importante levar em consideração. Tipo, 68% dos atletas, né, já vivenciaram uma depressão.
E olha que a gente está falando só de depressão. Imagine os Exatamente. outros transtornos Isso. que podem acontecer. Né? 65 já teve algum problema com o sono. Uhum. Então, olha como isso influencia bastante na saúde mental. A gente só conhece alguns casos, mas quantos outros casos tem aí por trás, né? E esse ano, que é importante por causa dessa discussão da saúde mental, desde lá de Simone, né? Em Tóquio. Tem até o documentário dela, né? Eu não assisti ainda, preciso muito parar para ver. Importante, Você já viu, né? muito interessante, muito interessante. Não e só... Tudo começou por causa da questão com a saúde mental dela, não foi que Exatamente. ela desistiu de competir porque ela não estava bem com a mente, enfim, não sei isso. Ela fala que o corpo, né, eles até chamam um termo específico na ginástica, o corpo, não, a mente dizia uma coisa e o corpo não conseguia corresponder ao que a mente estava dizendo, né? Então... Como se fosse uma dissociação entre mente e corpo ali, né? Exatamente. Então, e tem um momento de parar. De que forma isso está influenciando na minha vida, na minha rotina, né? Eu estou muito ansiosa, muito estressada. O que está me levando a isso? É boa, acho importante até para os atletas que estiverem assistindo, ou pessoas que trabalham com esporte, enfim, que fazem esporte, saberem, Lu, me diga, já que você começou a falar, qual é o momento que eu preciso dizer para mim assim, poxa, a minha mente, eu sou um atleta, vou competir, sei lá, mês que vem e não estou me sentindo pronto. Quais são os indícios, né, que eu posso avaliar que eu não tô legal emocionalmente, mentalmente? Que você E isso dizer? eu digo não só também para os atletas, mas também para a gente, Para a né? gente, né? Quando a gente começa a ver um impacto, né, no nosso corpo, dores, falta de sono ou excesso de sono, né, isolamento social, quando começa a ficar desatento, né, às vezes a gente desconta também na comida, em compras. Então, como a gente começa a ver comportamentos que são diferentes do que a gente tinha anteriormente. Mudanças comportamentais. Exatamente, né? E pensamentos também, que é muito importante considerar os pensamentos, o que é que eu penso sobre mim. Pensamentos diferentes que você não tinha antes. Exatamente. Assim, né? Negativos. São sinais, né, de que epa, tem alguma coisa errada comigo. Né? Eu preciso Mas aí, parar. esses sinais, eles passam a ser preocupantes. Assim, eu pergunto isso, mas eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ser avaliada, né? Sim, exatamente. Às vezes, talvez a própria pessoa não consiga ir, pode precisar de um apoio, de uma ajuda, alguém que sinalize, sim. Alguém que tenha essa sensibilidade de perceber. Exatamente. E aí não tem jeito, precisa do tratamento. Você precisa perceber, não, aquilo aqui não tá dando mais para mim. Sim. Né? Me fala assim, você gostar do esporte que você faz, ele ajuda você a ter uma performance melhor? Sim. Ou se você não gosta, você, né, como é que funciona? Você acha que tem a gente precisa se identificar com aquilo, né, que a gente faz, né? Isso é importante. A gente busca essa identificação desde criança, né? Na adolescência a gente busca também os nossos grupos, né? A gente vê o adolescente andando muito em grupos, então assim, a gente precisa se identificar, porque isso ajuda o nosso crescimento. Não adianta forçar também. Não. Eu pergunto isso porque eu vejo muitas mães que, sei lá, a criança tá querendo fazer dança e a mãe, não, vou te botar no karatê. Né? A criança tá querendo fazer natação e ela quer botar... a gente volta à expectativa, né? A expectativa do outro, né? A mãe que tá colocando ali, por quê? Por que já forçando aquela criança a fazer aquilo? Questões que ela tem, né? Exatamente, né? Exatamente. E aí você vê o quanto crescem frustradas as crianças que a mãe força e que não vão dar certo muitas vezes, né? Se continuar fazendo de uma forma que é como obrigação, né? Isso exatamente, não tem como. Então... diga um conselho aí para essas mães que estão tentando, como é que eu posso dizer, lidar com questões... Né? Façam psicoterapia. Primeiro ponto, faça a psicoterapia e vai lidar com suas questões, né? Eu tô falando isso lembrando daquele filme, não sei se vocês já assistiram, pessoal, Cisne Negro, que é incrível. E tipo, a mãe, ela coloca a filha no balé porque ela queria ser a bailarina, né, tipo, que é a principal, que faz o Cisne Negro, que era o sonho da mãe dela, só que ela engravida e aí tem que cuidar da filha, e aí quando a filha cresce, ela coloca a nível de pressão mesmo, de terrorismo, tipo, você vai dançar todo dia, você não pode comer, você não pode se divertir, porque você precisa chegar lá para ser a grande bailarina que existe do mundo todo e tal. E o quanto isso
Eu não vou contar o filme no final, mas o quanto isso começa a mexer com a saúde mental dela também, né? Sim, e ela começa a desassociar mesmo, né? Não dá spoiler não, porque senão a pessoa vai brigar com a gente. Não, mas é importante que vocês entendam que é fato, gente. Se você vive uma época onde você está simbolizando, né, de forma negativa, o esporte é óbvio que vai ser negativo para a sua saúde mental. É diretamente proporcional. Se é algo que você faz, não falo nem só esporte, né? Algo que você faz diariamente, né, com uma rotina, e aquilo ali está te fazendo mal, é diretamente proporcional à saúde mental, né? E Joaquim, a gente já tem essas pressões, né, sociais, econômicas, né, a cultura já tem tanta pressão em cima da gente. Tão legal, imagine, né? A gente ainda ter que fazer algo que a gente não gosta. É obrigado por um familiar que é a referência, né, uma mãe. Exatamente. Então, assim, é pensar nisso, né? Porque é claro que todo mundo quer, a maioria quer chegar a algum lugar. Quer né? que o filho seja feliz, né? Que ganhe seu dinheiro. Que já é um peso danado, né? Isso já não precisa nem falar. Toda mãe quer. Essa felicidade também que a gente pensa, né? O que é felicidade? Lá na clínica a gente tem muitos grupos conversando sobre isso com os pacientes. O que é felicidade, né? O que é realmente esse lugar de ser feliz? Que momento é esse? Porque parece ser um lugar que a gente vai chegar em algum determinado momento. E o quê? Isso aqui, a gente conversando, não pode ser um momento de felicidade? Sim, claro. Então, assim, a gente tem muita pressão. E você sabe, tem muitos filósofos, muitos psicólogos que eles falam muito sobre essa questão de que a gente não chega lá nesse momento. Tipo assim, a gente pode ter momentos de felicidade, mas não finaliza essa necessidade por a gente estar buscando a felicidade, porque ela não é algo estático, ela não é uma conquista finita que acaba, eu cheguei, conquistei e acabou. Ela é algo que, como eu citei o exemplo no começo do rapaz que falou, quem disse que eu entrar numa liga, depois na Superliga, depois não sei o quê, depois no campeonato, depois nas Olimpíadas, essas pequenas buscas já não são a felicidade, né? É um processo de busca, e se a gente acha que, finaliza quando a gente conquista determinada coisa, a gente vai estar sempre se frustrando, né? E uma coisa, pessoal, que o humano tem muita dificuldade de lidar é com o que, Lu? Frustração. Fala um pouquinho sobre essa coisa aí dos jogadores, não, dos atletas como um todo, né? Que se frustram com os resultados. O que você acha que isso mexe depois na saúde da pessoa? Claro, a gente precisa entender, né, que, claro, que é um esforço muito grande para que aquele atleta chegue até aquele momento, né? A gente percebe que deixam de se divertir, né? Muitas vezes não pode comer aquilo que gostaria. Então, assim, é muito intenso, tem muitas regras. As coisas que ela abdica, a palavra Exatamente. Coisas que ela abdica de fazer, de sair, de namorar, de brincar e tal. E essas relações sociais também ficam comprometidas, né? A pessoa acaba se isolando um pouco, né? Daquela rotina, da família, dos amigos. E depois de tudo que fez, tudo que abriu mão, ela ainda perdeu. É que fica a cabeça de uma pessoa dessa, né? Pois é. Precisa, e para chegar a entender isso, precisa de um acompanhamento de psicoterapia, e isso, a longo prazo. A longo prazo. Eu não posso querer que num momento só resolva aquilo. Hoje a gente já vê a Raíssa, né? Leal. Sim, tem uma frasezinha. E a Rebeca que já falam sobre isso, que vinha acompanhando desde pequena. A Raíssa começou com 13 anos e ela ainda é jovem. E virou uma referência, né, de uma menina jovem que tem uma cabeça legal, assim, estruturada, né, enfim, genial aquela menina. Tem até uma frase que ela fala, porque Raíssa, ela faz terapia, né, e a importância de tanto a Raíssa quanto a Rebeca falaram de se manter em terapia. Eu acredito que um atleta de grande rendimento, sem ter um psicólogo, não dá certo, pessoal. Vocês viram como é que foi a seleção brasileira, né? Ali pra mim foi totalmente aquele 7-1, totalmente, antes de receber como depois, quando eles começaram a receber o gol lá, o quanto o time foi se desestruturando emocionalmente e o quanto as coisas foram perdendo um rumo. E depois, como é que eles ficaram, né? Então, atletas de grande rendimento aí para os treinadores, para as equipes aí, é extremamente necessário
ter uma equipe de psicólogos ou um psicólogo que trabalhe com isso, né? Este ano o Comitê Olímpico Brasileiro levou mais psicólogos. Foi, né? Isso. E pela primeira vez levou um psiquiatra, né? Junto com a equipe. Então isso já mostra aí um salto. Porque um não faz o trabalho do outro, né? Se eu não me engano, em Tóquio foram 4 psicólogos. Sim. Né? Então há um salto aí, né? Bastante. Eu tô reclamando assim, falando para ter, mas eu sei que muitas pessoas, muitos clubes aí, muitas equipes já estão colocando, né, como necessidade, porque eles entendem que o atleta, ele não é só físico, né? Ele é mental, ele é social, ser humano, ele é emocional. Né? Nós somos tudo, né? Um contexto, né? Sim, eu vou falar a frase da Raíssa aqui que eu peguei, ó. Ela fala, eu tinha muito medo dos campeonatos, né? Achava que eu não ia me dar bem. E vários obstáculos serem muito altos e tudo mais. Mas a minha mente acabava falando, ai, não tenta. E ela, a psicóloga esportiva que trabalha com ela agora, né, vai me ajudando a desbloquear isso. Foi uma das melhores coisas que me aconteceram com o atleta, porque eu sou muito novinha e tudo aconteceu muito rápido. Imagine para a cabeça, né, de uma criança, né, porque na época que ela iniciou, ela era uma criança. A ajuda dela e da minha equipe foi essencial para mim. Isso dentre outros, daqui a pouco eu vou ler mais alguns aqui. E aí, quando ela fala em equipe, a gente vê a importância também, né, da rede de apoio. Sim. E que essa rede de apoio também, né, consiga fazer um equilíbrio em relação entre corpo e mente. Sim. Né? A família também precisa ter psicoeducação em relação de como agir com esse atleta, esse filho, esse pai, essa mãe, né? Como que eu vou lidar com ele? Porque você vê que ela está tendo uma rotina de adulto, né? E aí como é que fica a brincadeira? Como é que fica a brincadeira? É essencial para o nosso desenvolvimento, né? Como é que fica as amizades, que são essenciais para o nosso desenvolvimento. Sim. Não só a amizade dali do clube, lá do de estar treinando, mas as amizades de fora, que ela sai, que ela vá para o cinema. Como é que fica os estudos, né? Então, a gente precisa pensar em todas essas questões e para estruturar essa rotina, a gente pode ter um psicólogo, precisa ter um psicólogo do lado também, para que ela entenda os âmbitos que ela está, entenda o lugar que ela está, que provavelmente vai ser diferente de todas as outras crianças da idade dela. Sim. Né? Sim. E você não entender que você está se encaixando nem lá, nem cá, pode trazer diversos problemas, né, Lu? Sim, exatamente. E fala sobre essa questão, assim, ó, o esporte a gente sabe dos benefícios, assim, o que você acha que pode ser, já que a gente está falando sobre essa coisa dessa parte e tudo mais, o que você acha que pode ser o benefício do esporte para a saúde mental? O esporte, ele traz bastante benefício. Né? Primeiro, não só da questão do corpo, né, mas também ajuda, auxilia no sono, melhora o sono. Sim. Né? O rendimento também de concentração, memória, o esporte, a atividade física como um todo contribui bastante. No humor também. Ajuda no humor, né? Ajuda no humor, na regulação do humor. Então, assim, são benefícios junto na atividade física, alimentação saudável. Isso é uma tríade. Tríade não, porque só falei dois pontos. Mas é algo que é base. Sim, a base. Para esse caminhar da gente. E tem pesquisas que mostram que é prescritivo para todas as pessoas fazer exercício físico, né? Que nem a medicação psiquiátrica é prescritiva para todos, né? Funciona com todo mundo, mas que esporte sim é para todas as pessoas. Óbvio, não sou da área do esporte, né? Não sou educador físico, né? Então não vou indicar e tal, façam um determinado esporte, porque tem que ser avaliado qual é o melhor esporte para determinadas condições, né? Tem gente que pode ter condições de fazer um, tem gente que não tem condições de fazer outro, mas encontre seu esporte e faça, porque isso aí a gente como psicólogo, quando chega uma pessoa que faz esporte, a gente fala, já vai ser mais ajuda pra gente, né? Porque se a pessoa, ela tem sedentarismo, ou se ela se isola e tudo mais, que a gente sabe que corre o caminho contrário do esporte, né? É muito mais difícil. E né, a gente percebe essa mudança quando o paciente, ele decide iniciar alguma atividade física. Sim. A mudança no humor, a socialização também. Na autoestima também. Autoconfiança. Então a gente percebe essa mudança. Você agora, você está lá na clínica responsável pelo internamento dia, né? Pelo grupo do internamento dia. Isso. Né? E temos, né? A yoga lá, o professor de yoga, a professora de yoga, né? Temos educador físico, dança. Me fala sobre arte. Sobre arte, né? Mas para a parte de esporte, assim, me fala, você tem sentido, você sente mesmo a diferença, assim, de quando o paciente começa no internamento dia e começa a fazer os dança esportes? É o que mais gosto. Sim.
né? Além de ser recreativo também, né? Porque a pessoa canta, escuta, você mexe também com outras questões sensoriais, né? Sim. Então eu vejo que dança, quando tem dança... Modifica mesmo. Isso. As pessoas se sentem mais alegres também. Aí a questão do humor, né? E o yoga, ele ajuda muito na respiração, né? Numa crise de ansiedade. Uma né? pessoa ter a mesma técnica de saber o respirar correto, né? Correto, porque a gente não respira correto. Vocês sabiam disso? Quando a professora de yoga mostrou pra gente que a gente não respira, né? Que tem um negócio de uma respiração completa, que a gente bota a mãozinha por aqui a fazer. Pra Depois, ajudar. qualquer dia eu vou trazer a professora de yoga aqui pra ela ensinar vocês a fazer a respiração. Que a gente, com o tempo, ansiedade, a gente acaba respirando e não utilizando o nosso pulmão completamente. O nosso pulmão, ele meio que vai esquecendo. Então, para qualquer crise de ansiedade que você tenha, é muito fácil que você comece a sentir na respiração, porque a gente já não respira direito, né? E aí a respiração, junto com a meditação, Sim. né, contribui muito para essa saúde mental. Perfeito. E vamos dizer que isso precisa estar na rotina da gente. Isso cria um hábito, né? Acho que o Mateo pode até falar melhor sobre o que é rotina e hábito, mas assim, a gente precisa criar. Nem sempre é um desafio. Alguns pacientes, às vezes, não gostam, não continuam tentando porque não concentra. Mas a gente sabe que o pensamento, ele é aceleradíssimo, né? E aí você bota uma meditação guiada, mesmo assim a mente vai. E aí ele quer desistir logo, o paciente quer desistir logo, a gente precisa incentivar, vai dar certo. Insistir um pouco, né? Isso, Nesse exatamente. sentido, vou falar para vocês, com anos que eu trabalho lá com internamento dia lá na clínica, eu consigo até entender alguns pacientes falam, eu não gosto de fazer yoga, porque eles começam, yoga tem uma coisa muito, quem pratica, quem ensina, sabe que yoga, ele aponta para si, né? Ele tem uma coisa que ele faz você mergulhar dentro de você mesmo. Então, a pessoa que está fazendo o internamento de yoga, está com algum tipo de transtorno, quando ela olha para si, que é aquilo que os sintomas muitas vezes têm a função de fazer, é tirar você, né, de si. Né? O sintoma, ele vem para tirar você do seu normal. E a yoga não, ela faz você tentar enfrentar alguma coisa. Então é muito importante, como o Lu está falando, a respiração, a meditação, porque ela faz você focar em você. Então quando o paciente fala que não gosta, não é que ele não goste, é que muitas vezes ele está com a dificuldade mesmo de lidar com as questões do eu, que a yoga traz, né? E aí você traz, quando você fala isso, me faz lembrar da atenção plena. Que é justamente isso, você começar a ter consciência sobre você mesmo. É você estar presente ali naquele momento, né? Sem julgamentos. Então, você conseguir experimentar ali todas as sensações. Isso a atenção plena traz. Né? Você ali, angustiado, o que eu estou sentindo? Nomear esse sentimento, né? Essa emoção. Então, vamos dizer assim, eu sou um atleta de alta performance, estou chegando lá, finalmente o dia de eu competir e tal. Como eu posso utilizar a atenção? Eu consigo utilizar a atenção plena para poder me ajudar a diminuir esse estresse, a diminuir essa ansiedade? Sim, e deve utilizar. Como é que faz? Alguns instrumentos da atenção plena, como a meditação, ele é uma forma de você tomar consciência, né, do momento presente, do que está ali vivendo. O yoga ajuda também. Então, assim, a respiração é um instrumento também, porque ele te ajuda. Porque o que preconiza a atenção plena é você estar presente e consciente. E consciente e como é que funciona, assim, do ar, do tal, é isso, de como você está se sentindo. Está atento. Se eu estou aqui com você, eu estou olhando para você. Você está presente, você não está tipo assim. Isso me lembra muito. Me recordei de uma fala de um paciente uma vez, que ele falava bem assim, eu estava no Natal com a minha família e pensando na droga. Olha só. Então, era tipo assim, era comendo e já falando com o pessoal ali, e aí bora marcar daqui a pouco de sair. Eu estava já fazendo a oração da família e a ansiedade começou a tomar conta de mim, porque eu já estava sentindo os efeitos, né? E quando eu saí de lá, minha sobrinha mandou, um paciente contando, né? Saí de lá, minha família mandou, poxa, eu nem senti que você estava aqui. Disse que a partir daí ele procurou terapia, porque ele percebia que ele fazia isso em todos os eventos de família. Ele não estava, ele ia para poder cumprir a obrigação, mas a droga já estava dominando a mente dele, ele não estava plenamente. Né? Sem qualidade. Ele só começou a trabalhar isso quando ele
né, teve choque de realidade e foi para lá. Eu estou Sem aqui qualidade de presença, né? Sim. Ele nem, se duvidar, ele nem tem noção do que Nem realmente lembro o que falaram. aconteceu. Sim. Exatamente. Então, assim, estar aqui presente, vivenciando, conversando com você, sentindo também a ansiedade de que traz a gente estar aqui, né, nas câmeras. Então, assim... E o que isso pode trazer, e o que isso faz eu melhorar, ou, né, me questionar e tudo mais. E eu acho muito importante, Lu. Me fala que tem mais alguma outra coisa que um atleta pode utilizar fora a atenção plena? Gerenciamento de estresse, regulação também emocional, isso a psicoterapia, ele ajuda, né, a pessoa a conseguir regular o seu humor. A gente sabe que a gente oscila durante o dia, né? Então, assim, porque claro que... terapia tem a ver com equilíbrio, né? É quando vocês falam, desequilíbrio mental, é sobre isso que a gente está falando, né? Essas oscilações que a gente tem que manter dentro de uma base. Padrão. É um padrão. É, um padrão que ele é largo também, né? Largo. E que cada um também tem o seu. Né? Então, quando a gente fala de gerenciamento, quando a gente fala de psicoterapia, também para os atletas e para a gente ajudar essa regulação emocional para poder conviver com as pessoas também, né? A questão do enfrentamento, também, né? Eu preciso aprender como é que eu vou enfrentar o estresse, né? Eu vou fugir, eu vou brigar, eu vou correr, né? Eu vou paralisar, né, diante de um estresse, um evento estressor. Então, isso é muito importante. E eu te falo mais, Lu, a ansiedade, a gente tem uma coisa de demonizar a ansiedade e tal, mas a ansiedade, ela é adaptativa. É necessária. Ela é necessária, ela faz com que a gente preste mais atenção. Ela ativa o cortisol no nosso sangue, ela ativa o nosso lado cognitivo, fazendo com que a gente lembre, né? Eu tava falando até que eu fiquei nervoso, eu lembrei de coisas de anos atrás aqui agora, não foi mais cedo. Eu tava falando a mente, né? O pensamento é muito rápido. Então, ele começa a acelerar seu pensamento, ele começa a fazer com que você respire mais para poder pegar mais ar. Então, para um atleta de alto rendimento, a ansiedade, se bem utilizada, né? E é uma das funções, eu tava vendo até aqui, deixa eu ver o nome da menina, de um atleta que que não tem questões de transtornos nem nada e tal, mas que a psicóloga dela começou a utilizar técnicas de psicologia para potencializar os resultados e não para trabalhar com as dificuldades que ela tem só, né? Porque tem muita gente que fala assim, a psicologia é feita para o transtorno, para os sintomas, para a doença. Não. Essa psicologia é porque as pessoas, a gente precisa primeiro cuidar do que está ruim para depois trabalhar o que está bom, né? Tem muita gente que eu conheço que entra no psicólogo para melhorar. A vida tá boa, a vida tá ótima, mas ela quer que seja melhor ainda. Tô ganhando meu dinheiro, tô tendo minha família, tô casado e tal, tô bem, tô perfeito. Mas eu consigo melhorar? Consigo, só que a gente tem bloqueado isso da gente por questões, né? O que você acha sobre a psicologia do positivo? E é um desafio, viu? É um desafio também. A gente meio que parece que anda assim numa corda, né? Aquela corda bamba, porque é um desafio a gente administrar tantas as coisas. Sim, e a gente às vezes não sabe o nosso potencial. E também aquela vontade de sempre que mexe a gente, né? De querer sempre melhorar. Então, se eu percebo que eu estou numa vida estável, que eu estou contente... Posso melhorar? Em que? Eu vou atrás das minhas habilidades. Sim. Porque cada um tem a sua. E às vezes a gente tem... Olha, vou te falar, às vezes a gente não sabe das nossas habilidades, ou tem coisas que a gente gostava de fazer há muito tempo atrás e foi desestimulado por determinada coisa. E você falou isso, me lembrou também do internamento dia, né? Como também alguns pacientes encontram essas habilidades no internamento dia. Sim. Né? Sim, bastante. Toda vez que eu dou tapa aqui, bastante. Isso, habilidade de artes, sim, né? Eu vi e tenho visto surgir, assim, artesãs. Teve uma paciente minha que me mostrou, que depois foi lá para o ambulatório, ela falou assim, doutor, eu me encontrei no artesanato, estou conseguindo faturar, estou conseguindo ganhar dinheiro. Ela mostrava lá cada semana uma bolsa, um chaveiro, um negócio e tal. E o quanto essa habilidade... provavelmente pode ter passado um momento na vida dela ali, que ela possa ter entrado em contato, mas por outras questões, derivou, né? E outro foco, né? Né? Aquela correria de não olhar para si, de respirar. Eu estou fazendo certo, eu estou no caminho certo. Às vezes estava lá com alguma coisa, você estava ali, mas desatento. Então, assim, isso é importante, a gente descobrir novas habilidades. Sim. Eu não achava que podia fazer, mas você pode, por que não?
né? Claro que cada um tem as suas habilidades. O fato de eu não ter uma não quer dizer que eu não tenha outras, né? Eu não consigo nem costurar um botão, mas não quer dizer que eu não tenha outras habilidades. Aí você vê, eu já vi também atletas que mudaram de esportes também, né? Que loucura, e não sabia, que foram testando as novas habilidades. Isso também tem a ver com autoconhecimento, né? Sim, e que a psicologia fala bastante sobre essa questão. Eu vou ler algumas frases que eu achei interessante aqui, que a gente pegou, né, de atletas de alto rendimento, né? Gabriel Medina, ele falou: reconhecer e admitir para mim mesmo que não estou bem vem sendo um processo muito difícil. Me questionei muito nos últimos tempos se deveria tornar público ou manter na minha vida privada. Né? Tem esse tabu dos atletas que eles escondem para si, às vezes uma depressão, às vezes um problema. Eu assisti também o Richarlison, não sei se vocês já viram, até postei no meu Instagram um vídeo do Richarlison se acabando de chorar, falando que ele estava mal, que ele... E tem uma coisa assim, né, gente? Ainda existe um machismo. E o estigma é muito grande. A própria saúde mental. Vamos pensar nas coisas que estão contidas esse estigma, né? Você pensa de um atleta de alto rendimento, num esporte como o futebol, que é um esporte extremamente masculino, sendo um homem, né, uma figura pública, ainda falar sobre saúde mental. Parabéns, Richardson. Você aí quebrou 200 tabus ao mesmo tempo. E eu tenho visto, né, aqui os depoimentos de vários atletas olímpicos. E, gente, isso está sendo um favor que vocês estão fazendo para a nossa sociedade. Porque a gente que trabalha com saúde mental, a gente sabe que a coisa mais difícil é aquele paciente que tenta tudo menos a terapia, né? Aí vem depois de 10 anos procurar quando a coisa já está estruturada, né? A doença já está estruturada na mente, a família já está desestabilizada, o trabalho já não quer mais conversar com ele, ele já largou 200 namoradas. Aí chega pra gente ajudar ele a resolver, né, Lu? E o quanto é importante porque existem atividades que são terapêuticas, essas que a gente relatou, né? Que o yoga, a questão das artes, dança, isso são atividades terapêuticas. E tem a psicoterapia, né? Que é um complemento. E o quanto a gente tem que, antes, né? Assim que você perceber que você está mal, você ser avaliado para determinar o tipo de tratamento que você vai fazer antes, né, de que a coisa fique cada vez pior. Porque a gente sabe, quanto antes você procura o tratamento correto, mais rápido você será recuperado. E é importante lembrar que não existe uma regra. Por que eu estou falando isso? Porque cada um é um indivíduo, né? Não tem como a gente virar e falar... para você, terapia cognitiva... E que muita gente busca isso, né? O que eu faço para poder diminuir a ansiedade? Ou para... A gente temos instrumentos... Exatamente, só que a pessoa também vai escolher quais são as técnicas, quais são os instrumentos que para mim eu me identifico, né? Então, assim, não tem uma receita, uma regra que assim vai servir para todo mundo. Eu tomo muito cuidado com isso aqui, né? Porque como a gente está, enfim, num podcast e vai para internet e tal, tem muita gente que pergunta, depois vai lá, me procura e fala: mas e aí o que eu faço com essa ansiedade? O que eu faço com essa depressão? Não sei, gente. Não sei. Assim, não vou dizer individualmente para cada um que eu não avalie o que ele deve fazer. Aqui a gente fala, a gente bate um papo, a gente faz uma discussão para a gente entender, né, que a gente precisa mesmo procurar um tratamento, precisa se cuidar. Mas não existe uma regra que eu possa falar, todo mundo, nem se fosse psiquiatra, assim, né? Vou dar essa medicação para todo mundo que tem esquizofrenia, todo mundo que tem isso aqui. Não existe isso. Tem que ser, cada caso, avaliado. E como a doença, né, a psicologia é uma coisa que não tem um exame, algo concreto, muitas vezes mas muitas vezes a pessoa só vai justamente porque começa a ter no corpo. Isso, começa a ter prejuízos. Isso. Né? Então aí a pessoa procura, porque ninguém sabe. Eu olho para uma pessoa ali, tá ali fazendo, até trabalhando, está ali se exercitando, mas o que está acontecendo ali dentro? Ganhando medalhas até, né? Muitas vezes, né? O que está acontecendo? E eu falo, gente, tem gente que passa tanto tempo convivendo com determinada doença que tem um tratamento, já tem começo, meio e fim, né? A gente já sabe, tem um instrumento, vai lá, resolve.
mas fica se impedindo de chegar lá, né? E eu acho que essa é uma maratona que a psicologia está correndo. Ainda. E estamos tendo pequenas vitórias. Olha, a gente está falando sobre Olimpíadas aqui. É uma vitória, né? Porque os atletas nos proporcionaram isso, né? E é importante a gente reconhecer que isso é uma vitória também, né? Dos nossos atletas. É claro que para a gente chegar onde a gente quer, claro que existe esforço, né? A gente precisa se esforçar. Se eu quero, para me formar em psicologia, eu precisei parar, estudar, né? Eu perdi algumas noites, disse não para algumas pessoas para não sair. Um dia, uma matéria, um mês inteiro, uma matéria inteira. É claro que para a gente conseguir chegar onde a gente quer, a gente não vai ser tudo confortável, não. Né? A gente vai ter que demandar esforço, a gente vai ter que ter enfrentamento. Então, é claro que para chegar naquele lugar, isso demanda. A questão é, até que ponto, né? Quando é que eu preciso parar para respirar um pouco para depois voltar? E você acha importante isso? Às vezes, ter um momento que a pessoa deu uma parada e tal? Se está em sofrimento, sim, precisa parar. Né, em sofrimento psíquico, né, um impacto negativo no corpo, na rotina, que foi o que Simone fez. Ela parou. E ela percebeu, né, que poxa, achei assim, a vitoriosa desde o começo ali. Né? E ela só voltou a competir ano passado. Sim. Então, a Olimpíadas foi em 2020 em Tóquio. Então, esses anos todos, ela ia de vez em quando lá, voltava, foi fazer psicoterapia. Sim, e ela disse que foi isso que ajudou ela mesmo, né? E eu falo, gente, não precisa, assim, o parar. Eu estava até lendo um estudo sobre a importância das férias para os funcionários, né? É importante a gente parar antes até quando a gente está bem. É importante a gente tirar um tempinho. O final de semana tá aí para vocês relaxarem, para curtir, para ver os amigos, né? Se você é um atleta de alto rendimento, tudo bem que tem as regras, tem um momento, às vezes tem o espaço antes tem as regras que vocês sabem quais são, eu não sei, né? Antes do treino não pode sair, tal. Mas existe a necessidade, por sermos seres sociais, da gente cuidar dos outros âmbitos da nossa vida, né? Então não tem como a gente passar anos e anos só bitolado ali para ganhar aquela medalha e acabar adoecendo. Tem que parar, tem que tirar suas férias, tem que tirar seu tempo, tem que se divertir. E acho que, como está se falando tanto em saúde mental, vai ter muito mais mudanças aí nessa questão do atleta de alto rendimento. Eu vi algumas coisas que aconteceram, né? Não lembro qual foi a equipe, que tem até um cachorro terapeuta. Não sei se você já viu, Lu? Eu não vi, não. Eu acho que é dos Estados Unidos ou da Alemanha, né? Que ele é um cachorrinho, ele foi para as Olimpíadas com ela. Aí eu vi a fotinha das meninas todas abraçadas com ele e ele é o cachorro terapeuta. É muito bacana. Inclusive tem empresas também adotando isso para os funcionários. Né? A gente tem lá. Um beijo pra Mora que tá assistindo. A gente tem a Mora. A Mora de vez em quando fica correndo atrás do próprio rabo. Sim. Mas é importante. E traz uma energia, circula aquela energia ali, né? Faz com que as pessoas, às vezes você tá ali, viajando, ela entra na sala, ela olha pra você assim e sai. De vez em Só quando ali já tira atenção, mas tudo bem, ela pode. Mas ela pode, o tempinho dela ali, a casa dela, né? Ela que tá cuidando, então é importante, assim, essa coisa da pet terapia também, que o pessoal tá falando tanto para os jogadores, eu acho importante para os atletas, né? E tem ganhado espaço, e é verdade, viu? Sim. Também sou suspeita porque eu também tenho pet, então... pet muito passo horas brincando com o meu gato. Então, Lu, me fala um pouquinho também sobre essa questão de comparação. O que você acha que isso também pode atrapalhar o rendimento dos nossos atletas aí? Sim, isso é um ponto tão importante, né? A questão de me comparar com outra pessoa. A gente também não sabe o limite de cada um. A história de vida de cada um, isso também influencia, Sim. Né? E eu vejo que os pacientes lá da clínica traz isso também, né? De se comparar. As redes sociais, a gente precisa ter muito cuidado com as redes sociais, né? Inclusive mudaram até algumas coisas nas redes. Tem sido mudado algumas coisas nas redes sociais para tirar essa coisa do like e tal, para que as pessoas evitem muito entender que aquilo ali é a vida real e que é a realidade do outro, na verdade, né? E que aquela realidade ali pode não ser nem a realidade verdadeira. Realidade, exatamente. E então, os atletas, eles são sugeridos não, eles não tiram as redes sociais. Exatamente, é uma estratégia, né, que o próprio
os profissionais de psicologia também traz para eles, né? Como uma estratégia de se afastar um pouco, né? Porque nas redes sociais a gente é aberto, é livre. As pessoas comentam o que querem. Né? Então, se você posta ou alguém posta algo, né, sendo uma atleta de alto rendimento numa Olimpíadas, é claro que isso vai chamar atenção. E às vezes é uma cobrança de uma torcida ali, né? Às vezes é alguma coisa que o pessoal está exigindo dele ou falando, enfim, que pode acabar desestabilizando mesmo a pessoa. Sim. Né? Então, o melhor mesmo, tira as redes sociais, né? E vamos dizer que há um controle, né, do atleta ali, mais ou menos com esse contato, né, com lá fora, né, tem as relações dentro até da própria Vila Olímpica, né, as adversidades, as diferenças culturais, isso tudo também está no pacote, né, tudo isso vem junto também. Você tem que aprender a lidar com todas essas questões. Com outra língua, né, outra realidade, outra cultura. Nem todo mundo fala inglês, né, então assim, isso também tem que ser levado em consideração. Olha que a gente aqui está falando, né, da questão da saúde mental. Quantos pontos a gente precisa avaliar? Vários, né, gente? Se você tiver aí e passar desapercebido uma coisa, você pode acabar, se você for um atleta, acabar perdendo o seu rendimento por conta de uma coisa que poderia ser bem trabalhada, né? E comparar com outros, a gente vê bem bastante relacionado à questão da autoestima, né? Que nesse caso, as pessoas que têm mais baixa autoestima se comparam bastante com o outro, né? Então, isso é um ponto que a gente sempre chama atenção. Nada de comparar, olha, cuidado com o que o outro está postando na rede social, nem sempre é aquilo ali que está se passando, né? Então, cuidado, empatia também com o outro, né? Que às vezes sai crítica. A empatia a gente precisa exercitar bastante neste momento das Olimpíadas também. E aí você imagina, né, Lu, fora tudo isso que a gente está falando de rede social, ainda tem as reportagens que às vezes são, né, totalmente enviesadas e falando... Como você falou da questão do fracasso, falta de empatia, né? A gente precisa ter compaixão, empatia com o outro. Tem que ser muito resiliente para poder, depois de perder uma medalha aí, né? Perceber que o outro se esforçou bastante para estar ali, né? Perfeito. E a gente precisa ter essa empatia, essa compaixão com o outro. Sim. É um ser humano, então se o que eu falar vai ter uma influência também, né? Perfeito. Então é muito fácil a gente criticar, né, da onde a gente está. Então a gente precisa ter cuidado com isso. É isso então, Lu. Vamos finalizando por aqui, né? Eu queria ouvir suas considerações finais. Estamos falando sobre um tema que eu acho que é importante para todo mundo, né? Que é essa parte das Olimpíadas, falando sobre essa pressão e o quanto isso, não só no esporte, mas em várias áreas, eles podem atrapalhar o nosso rendimento, né? Fala um pouquinho aí, então, sobre suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer, né? Eu acho que o tema é de extrema importância, né? Falar sobre saúde mental, aproveitar esse pano de fundo das Olimpíadas para falar a importância da saúde mental. A gente está aqui bem pertinho do Setembro Amarelo, é bom que já emenda aí, né, para chamar a atenção da importância desse cuidado. Né? Então, quero te agradecer pelo convite. Quando você falou, eu gostei bastante da ideia, achei bem interessante, diferente. Eu gosto de fazer um podcast aqui, porque a gente não está falando só sobre ansiedade, tá? É sempre uma ideia legal, né? E vou pegar, a gente está aqui falando de empatia, de compaixão, o quanto é importante a gente exercitar isso também. Sim, perfeito. Né? Perfeito. De perceber o processo de cada um, o processo do outro, ter este cuidado, este olhar de acolhimento. Perfeito. Eu acho que a gente faz muito bem lá na clínica. Faz e leva para todos os lugares, né? E como é que eu posso dizer? Multiplica. Isso. Que eu acho que nós somos, nesse momento, estamos sendo multiplicadores. E eu espero que sirva para que as pessoas tenham esse olhar cuidadoso e percebam que a gente precisa se cuidar e cuidar de quem a gente ama ao nosso redor. Né? Porque às vezes a pessoa não está percebendo, né, que está precisando de uma ajuda, de, enfim, um encaminhamento, alguma coisa, mas nós somos corresponsáveis pelos aqueles que a gente cativa também, né? Então, pessoal, mais uma vez agradecer a presença de Lu, foi muito bom, gostei muito, como sempre, a conversa sempre muito agradável, né? Dizer para vocês, né, que não deixem de se cuidar, como mais uma vez, só para reforçar, isso é importante, é de praxe, como puxando a sardinha, como nós somos psicólogos, a gente precisa entender a importância do cuidado com a saúde mental e o quanto o Brasil, né, teria uma performance muito melhor se a gente tivesse esse cuidado, né, que eu sei que alguns têm,
né, mas que eu acredito que poderia ser muito mais bem divulgado, muito mais disseminado esse cuidado entre todas as pessoas, né? E também lembrar dessa questão de o apoio ao esporte, que é muito importante, né? Esporte também é saúde mental, pessoal. Então, queria agradecer aos nossos medalhistas olímpicos, aí o Gabriel Medina, a Rebeca, a Raíssa, as meninas do vôlei, eu assisti o vôlei, assisti o futebol também, tava doido torcendo lá com minha mãe, né? O judô, gente, todo mundo aí, vocês fizeram muito melhor do que muita gente, né? Tinha gente lá sentada comigo assistindo, falando, meu Deus, como é que faz assim, dessa forma? Eu falei, aí você aí sentado falando. Não, pessoal, agradecendo de coração pelo que vocês estão fazendo pelo Brasil, isso dá um fôlego pra gente, né? Isso dá uma vontade, né? De você fazer o seu melhor também. Então, muito obrigado a todos vocês. E vamos ficando por aqui. Lembrando de vocês comentarem aí, conversarem comigo um pouquinho, curtirem, compartilharem, mandar para aquele seu amigo esportista que está querendo, né, uma atenção melhor para o seu esporte, né, e para a sua saúde mental também. Então, um beijo para todo mundo e até a próxima.